Olá, eu sou Rafael Falcão e eu tô aqui hoje no Quilombo Maria Romana. Eu sou de Cabo Frio, que é onde o Quilombo está situado, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro. Na minha trajetória educacional, eu não estudei aqui na comunidade. A minha mãe formou família fora da comunidade, em outro bairro aqui da cidade. Então eu tive educação nas escolas públicas desse bairro, mas sempre em escolas municipais. E ao longo da escola pública, eu fiz o Fundamental 1, Educação Infantil, tudo numa mesma escola, que tinha próximo à minha casa. E no ensino médio eu fui para o Instituto Federal, onde eu fiz o ensino médio técnico em hospedagem, que foi inclusive uma virada muito importante na minha formação acadêmica, me dando acesso a outras perspectivas intelectuais que foram muito marcantes na minha trajetória educacional. Ao longo da minha formação, no ensino médio, eu tinha que escolher que curso de graduação fazer, porque o interesse surgiu porque os professores sempre estimulavam a gente a procurar algum tipo de formação e algum curso que fosse interessante pra gente. Como eu não sabia muito bem para onde caminhar, mas eu gostava muito de linguagem e comunicação, eu escolhi fazer letras na UERJ e aí eu fiz a graduação em letras em inglês e literaturas. E a UERJ foi meu objeto de escolha porque dos professores que eu tive ao longo do ensino médio e também no pré-vestibular do estado que eu fiz para me preparar para o vestibular, os professores que eu mais gostava, que eu achava que tinha uma didática mais interessante, eram todos da UERJ. Então eu acreditava que se eu fizesse a formação onde eles fizeram, eu teria uma boa prática profissional, como eles tiveram também. E por isso eu mudei para o Rio de Janeiro com 19 para fazer a graduação em letras. O que foi muito importante foi tentar criar um paralelo entre o trabalho e o estudo. Porque como a minha família toda é daqui de Cabo Frio, eu não tinha exatamente um lugar para morar ou uma fonte de renda que me ajudasse a ficar na cidade. Então trabalhar foi muito importante e esse percurso foi um pouco árduo, mas eu consegui ao longo dos 4 anos de formação terminar a graduação e dar início a uma especialização que eu fiz na própria UERJ mesmo, dentro do campo de linguística. Vamos lá, nesses atropelamentos da formação, de trabalhar, me adaptar ao mercado de trabalho, ter que me formar e ganhar um currículo bom, a gente vai esquecendo um pouco das nossas origens, da nossa formação. E aí, em um dado momento, quando eu terminei a graduação, eu resolvi fazer uma pós para poder tentar buscar um pouco mais de foco no mercado. E aí eu comecei a estudar linguística aplicada. E em linguística aplicada, eu comecei a entender que a racialidade era um atravessamento que existia dentro da área do campo de língua. E comecei a fazer muitas leituras, tanto leituras para o meu bel prazer, como leituras acadêmicas também. Em todo esse processo, eu me deparei com uma outra pós-graduação, que era em relações étnico-raciais e educação, que me ofertou diversas oportunidades para pensar raça dentro da formação ético-social do Brasil. E aí, nesse processo, eu comecei a ler um livro que era Torturado, e a partir da leitura eu me encantei muito com as narrativas contadas pelos seus personagens. E, por mistérios inexplicáveis da vida, eu tive um sonho bem específico em que me chamava para voltar a estudar a questão quilombola dentro da formação social do Brasil. E aí esse desejo muito forte me levou a procurar o programa de mestrado aqui do Cefet, que era em relações étnico-raciais e que me daria a oportunidade de dar um foco maior e tentar voltar um pouquinho atrás e voltar a estudar as raízes que me formaram e me permitiram chegar até aqui. Bem, como a minha formação pode ajudar essa comunidade? A comunidade é muito grande e tem muitas pessoas importantes que fazem parte das histórias daqui. Eu sou só um jovem de 30 anos, que sei até pouco em relação ao tanto de conhecimento que outras pessoas mais velhas têm aqui. Mas eu acredito que a minha formação, ela cria uma ponte possível para mostrar outros potenciais para as pessoas da comunidade, ajudar com leitura de documentos mais difíceis, debater coisas que nem sempre são acessíveis por conta da baixa formação que existe aqui na região num todo. Outro dia mesmo eu estava explicando à minha tia qual é a diferença de graduação e pós-graduação, porque tinha uma galera de uma outra universidade fazendo um censo por aqui e ela queria entender mais ou menos. E eu acho que esse é o caminho. Eu funciono enquanto ponte para ajudar e trazer recursos para que as pessoas não conheçam e para que elas consigam desenvolver também. Mas é isso, é só mais uma árvore nesse grande jardim que é importante como qualquer outra pessoa.